Bem-vindas ao nosso quinto episódio. Se você ainda não viu, os outros episódios estão incríveis. Se inscreve no nosso canal para você não perder nada. E hoje nós estamos aqui com a pastora Ana para a gente falar sobre fé, sobre espiritualidade e como isso pode nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa imigração. Pastora Ana, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Oi, olá pessoal, olá Thalita, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho, né, com a jornada de vocês e acrescentar um pouquinho na vida. Que bom, obrigada por ter aceitado. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, sobre sua trajetória. Não é a primeira imigração, já é o segundo país que você está morando, né? Então, conta um pouquinho, apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Oi, meu nome é Ana Cláudia, nasci no Rio de Janeiro, sou a primeira de 3 filhas, de uma família cristã. Aos 14 anos, os meus pais conheceram Jesus e eu também conheci Jesus. E ali começou nossa caminhada, né, amando o reino, sempre amei o reino de Deus, sempre amei estar em igreja, sempre amei estar em comunidade. Então, no Rio de Janeiro eu fiz faculdade, eu fiz biologia na Universidade Federal e logo me formando ali eu conheci o Tarsis na igreja e a gente se apaixonou e a gente resolveu casar. Aos preparativos do casamento, eu prestei concurso e passei para o mestrado também em biologia na UFRJ, concluí meu mestrado e eu casei com 22 anos. Com 23 anos, nós assumimos a nossa primeira igreja. E foi um grande desafio, porque eu era muito nova Uhum, e nós assumimos uma igreja na comunidade. Né? Deus, ele direcionou a gente para um novo tempo. Né? E depois uhum, de orar, depois de receber palavras de confirmação, o Senhor, ele confirmou, né, que era o tempo de romper, né, o uhum, romper com esse tempo de vida no Brasil, esse tempo de vida, de conforto, de pertencimento ao Rio uhum. de Janeiro, né, um estado que eu amo muito, mas com muita paz nós deixamos o Rio de Janeiro e fomos congregar em Londres, na igreja em que meus cunhados pastoreiam, uma igreja maravilhosa. E e ficamos lá por 4 anos. Uhum. Pensando no que você está trazendo, então essas mudanças talvez dentro do Rio já te prepararam também para essa mudança maior para Londres, porque é um novo povo, você tem que se habituar, por mais que seja dentro do Rio, são formas diferentes, cada um tem a sua cultura mais específica, né? Você acha que isso te ajudou, assim, quando precisou ir, assim, para uma cultura muito diferente que é Londres? Sim, eu acho que cada mudança gerou em nós uma, uma força que a gente precisava para desapegar do que a gente estava vivendo. Então, quando nós Uhum, saímos da nossa primeira igreja, onde nós servíamos, né, a igreja sede, quando nós fomos transferidos para pastorear uma filial, nós desapegamos de todos os nossos amigos de adolescência que estavam ali na sede. E aí sim. fomos para a primeira igreja, né? 6 anos ali nós ficamos numa igreja muito amorosa, que nos recebeu super bem. E nós vimos os nossos amigos tiveram filhos juntos e a igreja Uhum, cresceu junto e o meu filho, né, nasceu lá. uhum, Então, tinha assim um ambiente muito familiar. E uhum, quando nós fomos transferidos para Barra, teve realmente esse sentimento e essa primeira experiência de desapego de uma comunidade que a gente pertencia, né, uma família uhum, que se formou uhum. ali. E então nós fomos para Barra da Tijuca e teve realmente esse preparo, né, de desapego e de sentir que não é algo estático, né, Sim, realmente. sim. E você percebe diferenças entre a adaptação de Londres e aqui nos Estados Unidos? Você percebe alguma, ou foi similar? Londres tem uma cultura muito mais polida, um pessoal
bastante educado, né? É bem diferente do Brasil. Como foi essa adaptação dos filhos também em Londres? Como que você percebeu esse momento? Sim, eu acho que quando a gente pensa em adaptação, eu consigo imaginar vários fragmentos de adaptação, né? Tem a Uhum, adaptação minha como é, uma pessoal, né? sim. Tem uma adaptação nossa como família, tem uma adaptação da Uhum, nossa família ao novo convívio com novas pessoas no ambiente em que nós fomos direcionados, que no nosso caso é a igreja. Então, foram vários tipos de adaptações, muitos desafios. Ahn, eu acho que a adaptação da cultura londrina é muito mais desafiadora para um uhum, brasileiro do que a americana. Né? Em uhum. Londres, os londrinos são muito fechados. Eles não que eles sejam mal educados, mas eles são bem in mesmo, né? Eu morava Personal num. space bem grande, né? Cada um, muitos Sim, respeitadores, eles não sim, têm essa questão de incomodar, que uma vez a gente conversou, né? Que é sim. não pode incomodar. Não, assim, eu sentia que, por exemplo, eles não gostam de pegar o elevador junto com Uhum, você. Cada um tem o seu espaço. Não que seja uma falta de educação, nem maldade, mas eles gostam de preservar, assim, de não te incomodar. Né? Então, eles são bem na deles. Eu sentia que quando, por exemplo, eu tinha que jogar o lixo lá fora, né, levar o lixo, se tivesse alguém para sair da porta, eles já entravam de novo. Sabe? Pra não ter esse contato. Aham, porque eu sentia que eles não queriam constranger você, sabe? De uhum, você sentir. Porque eles se constrangem, né? De ter que uhum, falar com alguém, de ter que ter um diálogo. Eles são extremamente fechados para eles. uhum, E também o que eu senti, assim, em Londres, pessoalmente, é que lá influencia muito a maneira que você tá vestida e a uhum, educação que você usa, né? Demais. Então eu lembro de ir nos correios de lá e para fazer algumas enviar encomenda, enfim, alguns serviços. E quando eu não ia bem arrumada, eu não era bem tratada. Mas aí eu uhum, falava, não, amor, eu vou botar um blazer, vou botar tal, vou chegar lá com muita educação. E eu era super bem tratada. Então, isso, a maneira que você se veste em Londres realmente importa muito. Eles vão ter outro tratamento com você, né? uhum, Então, foi uma coisa que a gente foi descobrindo, né? Agora, como família, os meninos, né? Quando chegaram na escola nova, os meninos muito amigáveis, muito comunicativos, então eles chegavam, né, querendo fazer amizade e eles encostavam nas pessoas, né, abraçavam os amiguinhos e tal. E a professora chamava atenção, falava: nós não encostamos em pessoas, fala para os seus filhos que aqui eles não podem encostar em ninguém. E aí eu uhum. lembro que eu fui buscar o Thomas uma vez na escola e ele abraçou a professora, assim, ela ficou extremamente incomodada, ela ficou vermelha. Tipo, é inadmissível, porque lá eles têm uma cultura, enfim, uma crença de que para qualquer pessoa encostar no seu corpo, ela precisa ter permissão. Uhum, Então eles ensinam isso desde que a criança é pequena. Ninguém encosta em você. Então até os adultos eles são assim, não tem essa coisa de passar esbarrando, meu Deus. Então uhum, é diferente, né? uhum, É, a adaptação como família na nova igreja, eu posso dizer que não foi difícil, foi maravilhoso, porque é uma igreja que realmente preparada para receber imigrante, né? Uma igreja que uhum, te abraça. Londres eu vejo como um momento em que Deus ele nos abrigou assim debaixo das asas dele. Foi a nossa primeira imigração, foi nossa primeira mudança de país, mas eu me senti muito bem cuidada em Londres, né? A igreja uhum. fez a importância da igreja na nossa vida foi fundamental, né, em Londres.
Isso é importante a gente falar, né? O quanto nós que já estamos aqui há algum tempo, já passamos por esse primeiro momento, a gente pode ter essa postura acolhedora, né? Eu sempre falo nisso, assim, o quanto a gente precisa criar essa cultura de abraçar, de não ter falas assim que você já sabe que está sendo difícil, né? Por exemplo, falas, tá ruim, volta. Não se fala isso, né? Muitas vezes quem chega também chega trabalhando naquilo que é possível, né? Você, por exemplo, você me falou que você, né, deixou a sua profissão, Sim, lá em Londres você trabalhou algum tempo fora, né, em sim, outra profissão que não era limpeza. a sua. Você sentiu isso ou para você foi tranquilo? Como é que foi esse? Então, foi um processinho, né? Foi assim Uhum, complicado, porque a gente chega num país novo e se vê num momento em que você vai trabalhar de algo que você nunca imaginou, né? Eu nunca tinha imaginado, mas realmente o benefício ele é enorme e se ganha muito bem com trabalhos braçais lá. E eu fui para limpeza. Eu pandemia, então não tinha muitas portas abertas sim. de emprego, por mais que eu tivesse documento. É, o inglês lá é muito requisitado, apesar de eu ter o sotaque é diferente, ainda tem isso, né? Porque eu cheguei lá, eu aprendi o inglês americano, e você chega no inglês britânico, que é bem diferente, você não entende, a pessoa não te entende, até a gente pegar essa adaptação ao novo sotaque, né? O novo acento, foi na marra, mas foi, gente, vai dar certo. Nada é Isso. Eu impossível. sempre incentivo, vamos tentar falar inglês, mesmo com o nosso sotaque, mesmo que no começo seja difícil. A gente está no novo país, a gente precisa da língua, né? Por mais que você assim, mas todo lugar tem tradução. Não, procure, né? Procure aprender. É importante para você se sentir pertencente ao novo lugar, né? Você Não, ter. o inglês ele é essencial, essencial. É, você precisa saber entender e se Uhum, comunicar, pelo menos o básico. Aqui na América, eu acho muito mais fácil a comunicação. Para uhum, quem não tem o inglês, e na Inglaterra você precisa ter pelo menos intermediário, porque eles não têm tradutor nos médicos, nos hospitais, uhum. não tem. É o que você sabe e ali. E eles não têm paciência você pegar o celularzinho e ficar falando com eles. Eles vão te ouvir porque eles têm que te entender, mas você vai notar o incômodo na cara deles. Então não é legal, não é confortável. Tem Uhum. que se esforçar realmente. E eu trabalhei na limpeza até sair de Londres, né? Um bom período ali, uns 3 anos, é, trabalhando com limpeza. E foi necessário, né, gente? Necessário a gente passar por esse momento, porque eu acredito muito assim, que a gente passando, não que a gente tem que sofrer, eu sou contra essa cultura e teologia da sofrência, gente, Uhum, não. Mas eu acho que foi importante pra eu ter empatia, uhum. sabe? E Sim. saber o que é aquilo, o que é viver, né, nesse ambiente. E eu lembro de eu limpando casa e, gente, tem cada casa, cada situação que você nunca imagina passar, né? E só que a nossa mentalidade passando pelo momento do processo, porque é um processo, gente, é um processo. E quando você ganha dinheiro, você esquece aquilo tudo, né? Porque você ganhou bem pra estar ali. Uhum. Então eu pensava, gente, quanto eu ganhava pra dar aula numa escola, quanto eu ganho pra limpar essa casa, eu faço feliz. Tem isso também para você pensar. E outra coisa também, que o que você está fazendo num país estrangeiro não te define. Não Sim, define quem perfeito. você é, Uhum, né? Eu não uhum, sou uma faxineira, eu estou fazendo esse serviço porque vai me render uma renda boa. uhum, Mas eu não sou isso. Eu acho que o que faz a imigração se tornar leve é você manter o foco naquilo que você se propôs a fazer, né? Então, o uhum, meu foco ele sempre foi voltado por que eu estar ali.
né? Eu estava ali por um propósito de Deus, eu estava ali para servir uma igreja, eu estava ali para ajudar, né, num grupo pastoral, a estar junto com pessoas. Então, esse era o meu propósito, né? Então, eu me envolvia muito com a igreja. Eu lembro que eu tenho hérnia de disco e tinha dias assim, né? Muitos dias que eu tava em crise de dor na coluna, mas eu não deixava de ir ao culto. Quinta-feira eu tava no culto e terça-feira era pequeno grupo. Eu não faltava, porque eu sabia que aquele era o meu propósito, né? Não a minha função naquele momento. Então eu acho que você valorizar o que realmente tem importância faz toda a diferença. Sim, existe, esse trabalho é digno, né? Eu acho que no Brasil tem essa cultura muito ruim de achar que a faxina é algo chamado de subemprego. Eu não concordo, eu acho que a gente não deveria olhar para isso. Você está fazendo aquilo que talvez é possível naquele momento, né? Agora, se você entende que esse não é seu propósito para sempre, veja como uma escada, né? É um degrau que eu preciso passar para que eu possa alcançar, né, para que eu possa estar encontrando aquilo que é meu propósito, que eu possa viver o propósito. Que às vezes a gente precisa de steps, né, esses passinhos, coisas que a gente precisa passar para se preparar para aquilo que está vindo. Então, a faxina é um trabalho digno como qualquer outro. E a gente não é definido pelo que a gente faz. Isso é perfeito. Isso. Muito bem colocado, né? Nossa identidade é muito maior do que a profissão que a gente escolheu. Exatamente. E outra coisa também é se eu puder dar assim uma dica, um conselho, é que você aproveite a vida. Né? Porque tem gente que fica ali stuck no que tá fazendo, na faxina, na construção, no que for, naquele trabalho pesado. E aí o tempo que tem é para descansar, para poder se renovar, para poder ir para outra faxina. Eu entendo isso, gente, completamente. Mas eu sabia desfrutar do meu tempo, né? Em Londres, como eu sei aqui, como eu gosto, né? De desfrutar do momento, de ser feliz. Eu não sei o que te dá prazer, de repente é num parque, é ir no cinema, é num restaurante, é dar um pequeno passeio. Faça isso, aproveite o momento que você tá aqui. Os anos passam tão rápido. Se a gente não aproveitar o ambiente que Deus nos colocou, né? O ambiente que Deus tem pra gente nesse momento, a gente vai viver só para trabalhar, né? Ou só para cumprir a função que a gente tem que cumprir. Então, eu gosto de curtir bastante, eu acho que faz muita diferença. Eu sou suspeita. Eu gosto principalmente porque quando você entende, né, que as estações são muito definidas e que você precisa aproveitar cada uma delas, você tem essa necessidade, essa urgência de realmente tirar proveito daqueles momentos. E é o que a pastora fala mesmo, né, nas pequenas coisas. Eu gosto de só passear num parque, já tá bom para mim também. Só descer lá embaixo e ficar no sol. Às vezes eu gosto, né, de só ficar no carro pegando solzinho, não fazer muito. Se eu vou ligar para alguém, de vez de ligar de dentro, eu vou lá e desço e ligo para alguém, né? Faço o que eu preciso fazer. Isso ajuda bastante, né? Você ter essa sensação de que você está aproveitando. Porque se você fica nessa vida automática de trabalho para casa, de trabalho para casa, e aí a chance de você ter uma depressão, porque você não vê propósito, você não vê sentido, né? Sim. Fica bem complicado. E Deus não quer que a gente tenha uma vida assim, né? Uma vida de obrigações, sem que a gente desfrute. Ele tem vida abundante, né, pra gente. A palavra diz que Deus tem vida abundante para nós. Então, não é porque você tá passando por um processo difícil, com muitos problemas que a imigração traz, saudade, enfim, né, preocupação, tudo, que você não pode desfrutar. Você deve desfrutar, né? E outra coisa, você falou das estações bem definidas, né? Eu gosto muito do inverno, a Thalita do verão. Eu também gosto do verão, mas eu gosto muito do inverno. E eu acho que o que traz cor ao inverno são as amizades. Eu acho que quando a gente sai do nosso país, a gente rompe uma barreira de se preservar. Se você mudou de país e você continua com a sua autopreservação, você não vai ser feliz. Desculpa, gente. Mas você precisa se abrir.
Porque Deus tem preparado uma família nova para você fora do Brasil. Então, a minha família em Londres era a igreja. Os meus filhos, eles tinham tios na igreja, né? Os mais velhinhos, eu falava, vovó, vovô, porque a gente precisa cumprir esse suporte que eles precisam ter emocional, né? Eu acredito nisso. E aqui na igreja, na América, né? Agora, nós estamos 2 anos aqui e apesar da imigração dessa vez ter sido leve, como em Londres também, eu não acredito assim, eu não sou uma pessoa que vai te dizer que sofreu, tá? Com imigração, eu me desconectei totalmente do Brasil, graças a Deus a minha família consegue vir, né, visitar a gente, então eu amo viver aqui, eu amo viver o meu propósito, então eu acredito que quando você tá vivendo o seu propósito e você sabe disso, você foca nisso, tudo fica mais leve, né? E eu escolhi ter uma família aqui, é uma escolha sua, né? E eu acredito que essa foi minha escolha, né? A Thalita é minha família, é minha irmã, minha amiga. Eu ligo, eu mando mensagem. Eu não tenho, por mais que algumas pessoas falem, né? Ai, a pastora não pode. Eu não tenho, gente. Eu tenho amigas mesmo, porque eu preciso disso, senão eu vou ser uma pessoa que daqui a pouco vai estar em depressão, né? Eu tenho amigas, a Thalita é minha amiga, eu tenho outras amigas, eu não sou uma pessoa fechada para poder criar uma família aqui, então eu vou na casa das minhas amigas, eu almoço, eu tomo café, elas vêm na minha casa. E no inverno é mais gostoso ainda, porque você não tem outra opção, as suas amigas estão todas disponíveis para você. Aproveitem, aproveitem. Isso eu já vim com essa ideia, porque lá no Brasil eu era um pouco mais reservada, muito, muito reservada. Eu tenho um perfil bem introspectivo, mas quando eu vim para cá eu já vim preparada para isso. E foi muito bom eu ter pensado, né, que eu precisava estar aberta. Mas eu vejo um crescimento muito grande do primeiro ano que eu estava aqui para agora, né? Você vai, essa questão de estar aberta é essencial, senão você não sobrevive. Né? Se abrir para novas relações, se abrir para a cultura, se abrir para a língua, se abrir para o diferente. Precisa haver essa abertura, né? Porque você não pode exigir que eles sejam brasileiros. Não tem como. E também, quando você conhece os brasileiros, também se abrir para novas culturas, né? Porque eu sou do Sul, eu conheço mineiro, a comida maravilhosa que eu tô comendo, os goianos, né? Você também conhecer outras partes do país, né? É tão rico, assim. Acho que a gente cresce muito, né? A gente aprende a respeitar a diferença, que o outro é diferente de mim. Acho que tem um crescimento muito grande. A senhora percebe isso em você, nos seus filhos? Sim. Esse crescimento, assim? Sim, sim. Quando nós chegamos em Londres, teve todo esse baque, né? As crianças ficavam tentando imitar o Thomas, porque o Thomas falava, meu nome não é Thomas, meu nome é Thomas. Aí ficava todo um, Thomas, daqui a pouco o Nicolas. Aí você vê as crianças que não são cariocas falando, aí as mães falavam, ai, o meu filho só quer falar carioquês em casa. Então tem essa mistura de cultura, né? E eu acho que quando eu cheguei aqui na América, então, eu já vim com essa vivência, né, que me preparou lá para estar aqui aberta para todas as culturas e, enfim, cada estado, né, cada região do Brasil carrega uma maneira diferente de ver a vida, de se comunicar, de estar interagindo, e a gente respeita e tá tudo bem. E também os americanos aqui, né? Os americanos, eles são muito receptivos, na minha opinião, né? Eles são, por mais que às vezes soe até um pouco falsidade, né? Vamos ser sinceras, né? Teve um dia que um atendente falou, cute baby, o bebê nem tava no carrinho. Ele falou que o bebê era lindo. Então, assim, às vezes eles dão uma forçadinha para ser... Mas é melhor forçar, né? A simpatia, a amabilidade do que forçar uma coisa carrancuda. Então, eu me sinto muito bem. Eu amo morar aqui. Como eu amei morar em Londres. Como eu amei morar no Rio. Eu sou uma pessoa, assim... Eu acho que eu já nasci desapegada de geografia, né? Porque eu tô aqui, eu vivo com tudo que eu tenho, né? Eu me dou completamente e eu
eu não gosto disso. Não sei, de repente o trânsito. Mas não, eles são bem amorosos, sim. E essa sua postura eu acho que é muito inspiradora, né? De trazer esse olhar também mais leve, a forma de enxergar a imigração por um outro ponto de vista, né? Você acha que a espiritualidade, a fé, tem um papel importante nessa sua forma de lidar no cotidiano, na forma que você enfrenta, por exemplo, a imigração? Sim, eu acho que quando você acredita que Deus ele te direcionou para um lugar, você descansa, você confia, né? Eu acho que antes de você imigrar, todo imigrante que confia em Deus, que sabe que existe um Deus, ele ora antes de sair de um país, eu acredito, né? E quando a gente tem paz de que Deus está com a gente precisa saber descansar. Então, de repente, você sai de um país para outro só para aprender a descansar em Deus, né? A gente precisa, quando você tá em um novo país, você assume uma total dependência de Deus, né? Porque aqui não tem família, a maioria, né? Não tem mãe, não tem pai, não tem irmão para cuidar do seu filho para você fazer uma unha. Não tem, assim, aquela rede de apoio. Mas quando você, como eu falei da autopreservação, né? Quando você se abre e você rompe essa barreira de, não quero incomodar, tal. E você tem amizades na igreja, até isso você consegue fazer, né? Você conta com as pessoas. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma viagem curta, já tem os irmãos da igreja que vão ficar com os meus filhos lá em casa. Então, isso eu acho que foi muito bom passar por Londres, aprender isso, de ter... De considerar, de ter conexões verdadeiras e confiar neles. Senão a sua vida para também, né? Fica muito mais difícil. Então... E falando que você teve uma bebezinha assim que chegou aqui, né, a Chloe? Sim, foi um desafio, né? Foi um susto, mas um susto bem gostoso, porque a gente já queria muito. Então a Chloe veio com 1 mês de América. Ai, gente, eu tava me mudando ainda pra nossa casa. E aí eu descobri que eu tava grávida e a Chloe veio, né, com uma gestação complicada, de muitos atendimentos médicos. A Chloe nasceu prematura. E se falar assim, naturalmente, né, se eu não tivesse a força de Deus para passar por tudo isso, eu não sei como seria, assim, a minha estrutura. Mas eu sei que Deus, ele me deu uma força, assim, uma paz tão grande. Eu tenho um vídeo meu com a bolsa estourada de 32 semanas, gente. Eu e Tarsis rindo no elevador, eu na cadeira de roda, a gente rindo, e tal, assim. Eu tinha certeza que Deus ia cuidar de tudo, eu tinha certeza absoluta. E aí as pessoas vinham, como é que tá? Tá preocupada? Eu tô bem. A Thalita passou, né, uma noite lá comigo, um dia. E quando eu fiquei internada 1 semana, gente, eu não tive vergonha. A gente fez uma escala com as irmãs da igreja, cada uma ficava um turno comigo, porque o Tassi precisava ficar com as crianças, né? Então, me ajudaram muito. Então, assim, sofrer com falta de rede de apoio, eu não posso dizer, assim, que eu sofri tanto. Não é pai e mãe, né, gente? Mas eu acho que ajuda muito quando você tem uma comunidade preparada por Deus, assim, para te ajudar. E quando a Chloe nasceu, foi bem desafiador. Ela ficou 3 semanas internada na UTI. E eu tive que ir todos os dias, eu fazia questão de estar lá todos os dias e, enfim, com muita paz de que Deus, ele já tinha tudo escrito, tudo preparado, estava cuidando da minha bebezinha. Quando ela veio para casa, logo depois minha mãe chegou também, ficaram 2 meses aqui comigo, minha mãe e meu pai, então me ajudou bastante. Mas eu acho que o processo que deveria ser tão doloroso foi muito leve. Foi muito leve, graças a Deus. Outro tema, assim, que eu acho que foi um momento bem... que mexeu, né? Que foi difícil, foi quando o seu pai teve um diagnóstico. Eu acho que muitas pessoas, quando moram fora, não sabem muito lidar com essa situação. Porque é muito complicado você ver alguém que você ama tendo um diagnóstico difícil,
você não está conseguindo estar lá presente, né? De corpo presente, porque eu sempre digo, dá para estar presente longe, né? Não quer dizer que você não se preocupe, que você não está ali com a sua família, né? É diferente. Mas às vezes, muitas situações que a gente já viu, né, de várias pessoas aqui, às vezes tem até uma culpa, né? Vem, eu deveria estar lá. Como que você lidou com a situação tão difícil, né, desse diagnóstico bem sério, bem complicado? Como foi esse momento? Sim, foi bem delicado. Foi em novembro do ano passado e me ligaram de que meu pai tava perdendo o movimento da mão, enfim, alguns sinais e fizeram exames. Meu pai tava com um tumor no cérebro e tinha que operar às pressas. Então, foi. Eu não vou falar que foi leve, tá, gente? Porque eu seria muito hipócrita. Não foi leve, foi complicado, né? Ter essa notícia, encarar essa notícia, não poder estar lá, não poder pegar um avião e sair, né? Enfim, correr pra lá. Mas até no meio da tempestade, Deus me trouxe paz, né? Não é fácil, eu chorei, eu orei, mas em Deus eu achei um abrigo, eu achei um conforto, né? Falando sempre em vídeo com eles, acompanhando da maneira que eu podia, orando. Chamei a comunidade em oração, a igreja se Sim, reuniu e cada oração que eu recebia, aquilo aquecia meu coração e me dava mais certeza de que Deus estava cuidando de tudo. E graças a Deus o meu pai está em tratamento, né? Vai fazer 1 ano que ele está em tratamento, ele faz imunoterapia e o câncer, que é um tipo de melanoma, ele tá em metástase, mas tá em regressão por causa do tratamento. Então, em tudo Deus cuidou. Eu não posso falar que, que Deus esqueceu de mim, sabe? Eu acho que daqui, mesmo eu estando longe, meu pai conseguiu vir agora em uhum, junho, me visitou super bem. Então, Deus sustentou o meu pai, Deus curou meu pai de um diagnóstico terrível. Ele vive super bem, tá começando a dirigir de novo, tá trabalhando normal. Então, Deus cuidou, né? Agora, passar pelo processo é complicado, mas eu acho que o nosso propósito, ele não pode ser abalado pelas circunstâncias, né? Eu acho que eu não sou neurocirurgiã, eu não poderia fazer uma uhum, cirurgia, eu não uhum. poderia estar lá na sala de cirurgia, eu não poderia fazer nada. Então, o que eu poderia fazer é orar, e eu orei, confiei, acreditei em Deus, e a recuperação foi boa, e hoje, né, graças a Deus, deu tudo certo, e tá dando, e vai dar, em nome de Jesus. Mas são situações complicadas, a gente acompanha algumas pessoas, né, que em situações difíceis, a primeira coisa que pensa, não, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou largar tudo. Eu acho que a gente precisa ter calma nesse Sim, momento, não uhum, tomar decisão precipitada. A gente precisa respirar fundo, pensar, orar e ouvir o que Deus tem, né, para nós. Não adianta a gente largar tudo num impulso. Isso é bem importante, né? Sempre que a gente está com uma emoção muito forte, a gente nunca deve tomar decisão nenhuma, né? Nem se vai ou fica, porque nós não conseguimos pensar direito quando uma emoção está muito forte. A gente primeiro precisa dar espaço para ela sentir, como a pastora falou, né? Chorar, falar sobre isso. Primeiro organizar dentro para daí tomar uma decisão, porque senão a gente toma decisões erradas, né? E isso é bem importante a gente talvez falar para você que talvez esteja passando por isso. Não traga a culpa para você e às vezes essa responsabilidade que se você estivesse lá pudesse ser diferente. Acho que fica isso às vezes no imaginário. Se eu tivesse lá seria diferente. Não, né? Geralmente a maioria das situações a gente está incapacitado de fazer, né? Sim. É um pensamento que não é, a gente fala isso, que é uma crença distorcida que a gente tem,
né? Como se a gente pudesse controlar as coisas da vida se estivesse lá mais perto. E, na verdade, isso é uma ilusão, né? Você acha que a espiritualidade foi, assim, essencial para lidar com esse momento? Como é que enfrentar essa dor? Foi porque nos momentos que eu tava mais quebrada, Deus me trazia paz, né? Eu orava, entregava diante do Senhor e Ele trazia paz e a minha fé era renovada e eu não via como um ponto final, né? Apesar de ter muita chance de ser, né? Não foi um ponto final e eu acreditava que não podia ser. E tem situações que são pontos finais, Sim, né? E aí sim. não foi, né? Mas a gente acompanha casos realmente, né? De perdas e como se manter, né? Eu acho que orando e se mantendo firme no Senhor. Só Ele pode trazer o conforto, o consolo e juntar nossos caquinhos de novo, né? E Ele junta, gente. Ele junta, Ele fortalece, né? Eu acho que se você perder um ente querido no Brasil, não vale a pena você desistir do que você faz. Eu acho que a pessoa que você ama e que te quer ver bem, né? Te quer ver feliz, te quer ver vivendo a sua vida, né? Enquanto você ainda tem tempo. A nossa vida também é passageira, a gente não tá aqui para sempre, Sim. né? Então é bem complexo esse assunto, assim, mas que a gente possa lidar com as situações difíceis em paz também. E o que eu vejo muito, Thalita, aqui e que eu acho que pode atrapalhar um pouquinho a vida do imigrante é sempre achar também que os médicos do Brasil são melhores, né? A gente ouve muito isso, Eu, né? inclusive, E já falei uma vez isso. sim, então, tem várias situações, né, que nos fazem balançar, assim, mas eu acho que Deus não perde o controle, né? Deus Sim, não perde o controle. E a gente tá numa nação que é referência de medicina. Então a gente precisa confiar em Deus e precisa confiar. Eu passei por várias situações. Não queria ter passado, gente, mas eu passei, né, pela internação com o bebê prematuro na UTI, depois cirurgia de hérnia que eu tive que fazer, né, de reparação. E são situações que eles te deitam e você só confia. Então eu fui obrigada a confiar, né? Eu confiei. Deus, a Chloe depois também ficou internada com 5 meses. Ela ficou uma semana na UTI com bronquiolite, ficou muito mal. Foi um momento muito difícil, porque o meu pai mal no Brasil, a Chloe internada mal aqui. sim, E é um momento. E aí, gente que vem o inglês, façam inglês, por favor. sim. Porque, por mais que você tenha a tradução, na hora de você tomar decisão na cirurgia e tal, é importante saber. É mais pela sua segurança de você descansar e estar em paz, de que você está entendendo o que o médico está Isso. Nem falando. sempre o tradutor, ele fala exatamente o que o médico está dizendo. Eu já passei por várias situações que eu entendi mesmo que o médico falou e o tradutor estava falando outra coisa. E às vezes que não dá nem tempo, né? Você tem que tomar uma decisão ali, eles precisam ser rápidos. Então, gente, você sempre vai ouvir a gente batendo nessa tecla. Aprenda o inglês, aprenda a língua onde você o país novo que você escolheu. É importantíssimo, né? Para você ser mais autônomo, para você entender, para você sentir mais parte, ter autonomia, ter independência. Né? Não fique preso às pessoas poderem te ajudar. Tudo é um processo, é um tempo, né? É claro que existe um processo para você aprender, para você ser fluente, mas insista, tenha isso como uma prioridade. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, né, para as mães, para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por esses momentos difíceis, que talvez estejam desconectadas, né, que perderam a fé. O que você diria para essa mulher que está passando por um momento, talvez, né, de luto, ou que alguém está doente, né? É uma situação tão difícil, tão complexa. Que conselho você daria, né? Como ela poderia se reconectar, né? Não perder a fé e a esperança.
O conselho que eu daria é que se você tá de pé, se você tá vendo e ouvindo esse podcast, é porque o Senhor tem te sustentado. Ele não te largou, ele não te abandonou. Ele nunca abandona, né? Então, é graças a ele que você tem saúde, que você tem força. A vida é ele que dá, né? O nosso fôlego de vida vem dele. Então, seja grato pelo que o Senhor te deu, né? Você pode estar passando por momentos difíceis, mas o Senhor, ele nunca te abandonou, ele nunca te abandonou. Né? Então, se conecte com ele, fale com ele. O Senhor, ele não guarda rancor nosso, tá, gente? A gente pode fazer as nossas trabalhadas, mas ele não guarda rancor. Se aproxime, ele é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que tem pra nós. A Bíblia diz que ele tem delícias perpetuamente, né? E às vezes a gente amargura ali, querendo viver do nosso jeito, da nossa mentalidade. E a palavra de Deus, ela traz uma vida totalmente diferente do que o mundo diz pra gente. Então, se conecte com Deus, ore, abençoe seus filhos, fale do amor de Deus para os seus filhos, né? De maneira simples e leve, sem imposição, sem cobrança. Deus é amor, né? Então, que a gente possa transmitir esse amor de Deus. Sim, e eu sempre falo, né, que nós somos biopsico socioespirituais. Então a gente precisa dessa conexão com a espiritualidade, faz parte de nós, mas a gente também tem um corpo para cuidar, que é o bio, a gente tem uma mente, que aí você pode pedir ajuda psicológica se você está num momento difícil. Não pense que uma coisa exclui a outra, né? E a gente precisa desse sócio, a gente precisa dessa rede de apoio. Esteja aberto para as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Porque às vezes a gente perde oportunidades, né? Deus propõe conexões, Deus propõe encontros e a gente não faz a nossa parte. E ande com pessoas certas, né? Então, se você anda com pessoas que só reclamam do país, reclamam do clima, reclamam do trabalho, você vai ficar igual. Então, corta amizades que não acrescentem com você, amizades que não te levem para um lugar melhor do que você está, né? Ande com amizades saudáveis, pessoas gratas, pessoas felizes, pessoas que decidiram viver bem, né? Pessoas que acreditam que Deus tem o melhor para sua vida, porque se você ficar ouvindo só pessoas pessimistas, você vai ficar mal. Isso, e é diferente de você estar com uma pessoa que está passando por um momento difícil. Uma coisa é você escutar um desabafo, você ser amigo, né? Você ser essa pessoa que a pessoa apoia, porque é um tempo, né? Que às vezes a pessoa precisa, é o inverno da vida da pessoa, Sim. que ela vai precisar ser coberta, que ela vai precisar ser acolhida, e todos nós temos esse momento. Vamos passar por um momento que nós vamos precisar de uma coberta. Isso, mas que você seja influência para a pessoa que está sofrendo, né? E não se influencie. Não entre na coberta. Seja o contrário, né? Então, se você se sente... você sente... Porque às vezes Deus põe pessoas, né, do nosso lado, pessoas que precisam andar com a gente para se levantar, né, naquele momento. E são pessoas que no futuro vão ser seus super amigos, né? Então, não despreze pessoas não são desprezíveis, né? Então, mas tenha como amigo, como pessoas que você ouve e se espelha e se inspira, pessoas que te acrescentem. E essa é a diferença de quem está passando por um momento e do pessimista, porque o pessimista não importa a estação da vida dele. Né? Faz 3 anos que você está com essa pessoa e ela sempre está reclamando do clima. Ela já está há 30 anos aqui, ela está sempre reclamando do inverno, ela está sempre reclamando não sei o quê. Então, quer dizer que é uma pessoa que ela não está querendo crescer, né? Que ela não está querendo... Não é um momento da vida dela que ela está precisando de acolhimento. Né? Na terapia a gente tem esses momentos em que você acolhe, você valida a dor, mas depois você... né? Vamos lá, agora você tá forte, vamos levantar, Sim. vamos você não vai ficar o resto da terapia 5 anos ali naquele lugar de vítima. A gente tem que tirar a pessoa, né? Instrumentalizar ela para sair desse... tem alguns pacientes que às vezes eu brinco que eu tiro essa faixa de vítima, né? Vamos lá. O tempo o muro das lamentações acabou. E vamos ver o lado bom, né? Precisa... Vamos ver o lado bom. Mudar o disco, né? Você avançar. Quando você fica preso a uma situação, quer dizer que você não está mais saudável, né? Que você precisa ir
olhar bem certinho para isso. Mas obrigada. Para a gente finalizar, uma última frase, um conselho para mãe, mulher imigrante, né? Com a Chloe de 1 aninho. Para nós mulheres, o que você daria de conselho para uma mulher imigrante, mãe de um bebê pequeno, para a gente finalizar? Bom, eu acho que as mulheres, elas precisam muito de relação, né? Então, se abra para relações, abrace a sua comunidade como uma família. Se você não tem uma pessoa, alguns amigos que você confie, ora que Deus vai preparar amigos chegados, né? Como irmãos, amigos que vão andar com você, que tenham filhos da idade do filho de vocês, são a família deles aqui, gente. Querendo ou não, né? A família dos nossos filhos, os primos são os que vão viver, vão crescer com eles aqui. Enfim, a gente tem a graça de Deus de ter uma grande família no mundo, né? Eu acho que quando você abraça, né, as pessoas como uma grande família, isso faz muita diferença, né? Mas busque a Deus, você que é sozinha, que não consegue ainda confiar em ninguém. O Senhor, ele é amigo, né? E é um amigo fiel, e ele nunca te deixa sozinha. Obrigada. Amém. Obrigada por estar aqui. Vejo você no nosso próximo episódio. Vai ser um tema lindo, difícil também, que é quando você é mãe atípica, né? Então, vai ser a Ana, outra Ana, nossa convidada. Então, não perca, que vai estar incrível também. Ela é muito inspiradora e vai ser uma conversa bem profunda, bem, talvez até emocionante, que é um tema que mexe, mas que é muito importante a gente também falar sobre isso. Vejo você no nosso próximo episódio. Até lá.